Rei aqui mais uma vez e hoje vamos trabalhar com mais uma função trigonométrica, a função cosseno. Ordem para tu assistir às aulas. Primeiro, entender conceito de função. Segundo, entender o ciclo trigonométrico. E terceiro, vou te dar uma dica. Assistir primeiro o vídeo da função seno, que a gente já teve junto. Significa o quê? Que a função cosseno é muito parecida, mas é muito parecida, porque continua sendo uma função, assim como qualquer outra função e qualquer conceito de função que tu conhece, nada aqui vai mudar. Há uma relação de dependência, onde f de x, o nosso x é o domínio, onde eu tenho um cosseno de x, ou seja, o domínio é o valor angular que tu vai aplicar no cosseno. Só que tu já fez isso para seno, então vai mudar muito pouco, porque ambas as estruturas são trabalhadas aonde? Lá no ciclo trigonométrico, com uma pequena diferença. Enquanto no seno o eixo a ser analisado é o eixo y, aqui no cosseno, ó, já deixei em destaque, cor diferente, o eixo a ser analisado é o eixo x. Mas não vai mudar muita coisa, vou dar até um spoiler da aula aqui. Por quê? Domínio vai ser o mesmo, imagem vai ser o mesmo, período vai ser o mesmo, amplitude vai ser a mesma, as variações que a gente pode ter serão todas as mesmas, então é uma aula igual à aula de função seno, com uma pequena diferença. O formato do grafo que a gente vai encontrar. E a diferença é tão pouca que o grafo, inclusive, é bem parecido, tá bom? Então, se tu quiser, olhe de novo a aula de função seno, já é mais do que suficiente para conseguir compreender os conceitos que a gente vai trabalhar aqui. Vamos lá! Para começar, vamos fazer a mesma coisa. Lembrar do ciclo que tem raio exatamente igual a 1, por consequência, o valor aqui do cosseno, ele vale 1. O valor aqui do cosseno, ele vale 0. O valor aqui do cosseno, ele vai valer menos 1. E o valor aqui no cosseno vai valer 0. Quando eu falo aqui, são os valores angulares, que todos estão em radianos, porque a gente vai fazer uma construção gráfica e eu não vou marcar sobre o eixo X valores indicando graus, tá bom? Sempre que for transpor para uma função trigonométrica, os valores angulares sempre serão dados em radianos. Como é que a gente faz a construção de qualquer gráfico mesmo? A gente joga o valor no X para encontrar a respectiva imagem. Então, por isso que eu estou usando esses padrões aqui, porque são valores conhecidos. Assim como eu expliquei lá na função seno, eu não vou jogar um x igual a 2, um x igual a 1, eu vou jogar valores que a gente possa trabalhar. Então, por isso de pegar no ciclo, valores conhecidos. Quando x for 0, eu vou trocar então aqui por 0, fica cosseno de 0, e cosseno de 0 já anotei aqui, vale 1. Então, tu vai ter este pontinho aqui. Agora, quando x for lá, π sobre 2, 90 graus, a gente vai ter um resultado igual a 0, e vai ter esse pontinho aqui. Beleza? Para quem não está entendendo, ou para quem quiser lembrar a simbologia, o que a gente está fazendo é isso aqui, ó. Vamos pegar o exemplo agora do próximo valor. Vou calcular ali f de π, digamos. Vou trocar o x por π. Simbolicamente ficaria assim, ó. F de π vai ser igual a cosseno de π. Cosseno de π, cosseno de 180, vale exatamente quanto? Menos 1. Então, f de π ficaria menos 1. Ou seja, tu tem um par ordenado, onde o x vale π e a imagem, que é o y, vale menos 1. Perfeito? Então, o teu par ordenado fica aqui, ó. O π, que está aqui, que é o x, a gente vai ligar aqui no eixo y com o menos 1. E fica um pontinho aqui assim. E assim por diante para os demais, tá bom? Lá em 270, ou seja, 3π sobre 2 vai valer 0. Então, é um ponto que está aqui. E depois para 360, ou seja, uma volta completa, 2π, o resultado vai dar 1. Estou sem régua, às vezes fica um pouco torto aí, mas é só para a gente ter um parâmetro, a gente compreender
o gráfico inicial, porque assim como na função seno, a gente parte de um embasamento inicial para daí pensar em possíveis variações. Porque é aquela coisa que eu já falei quando eu dei aula de função seno para vocês. A gente precisa partir de um padrão, mas a prova não vai cobrar somente esse padrão. Prova não é uma decoreba. Aplique o que tu decorou. Não. A prova vai trabalhar com conhecimentos que vocês, obviamente, tem que guardar, e em cima desses conhecimentos guardados, ela vai fazer tu pensar em coisas a mais, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, mas eu preciso do padrão. E o padrão tá aqui, ó, vamos fazer a construção, ó. Então vai lá, ó, parte daqui, vem e vai embora até aqui, certo? Esse é o padrão inicial que eu quero que vocês guardem. Toda vez que encontrar um gráfico similar a esse, vai pensar, opa, esse é o gráfico da função cosseno. Lembrando que todas as coisas que eu falei para a função seno aqui vale. Como assim? Isto aqui é o modelo de uma construção para uma volta completa. Não coloquei aqui, mas tu sabe, né, ó, que a gente está andando nesse sentido anti-horário, que é o valor do sentido positivo para fazer as marcações angulares. Então, nesse sentido, tu tem um esboço gráfico similar a isso aqui. Porém, a função vai continuar infinitamente para a esquerda e continuar infinitamente para a tua direita, fazendo o mesmo padrão da curvatura, assim como tu tinha visto lá na função seno. A diferença que esse padrão inicial que a gente encontra aqui, ó, ele faz esse comportamento, decresce, decresce, cresce e cresce, para os 4 quadrantes, ó. Então, do 0 ao 2π, ele sai no valor 1, e diminui para o valor 0. Ele está decrescendo. Sai do 0 e diminui para o menos 1. Ele decresce. Sai do menos 1 e aumenta para o 0. Ele cresce. Sai do 0 e aumenta para o 1. Ele cresce, ok? Então, ó, a diferença é essa. Então, ele vai sair decrescendo, decrescendo, crescendo e crescendo. Para fazer uma analogia lá com o seno, lembre que no seno ele começava no primeiro quadrante crescendo, depois ele decrescia e lá no quarto ele voltava a crescer. Então essa é a pequena diferença, porque tudo o resto é igual. Esse valor do x que determina o nosso domínio, a gente já viu aqui, ó, vai continuar para a direita e para a esquerda. Consequentemente, igual na função seno, o domínio passa a ser todos reais. Porém, ele vai continuar infinitamente indo para a direita e para a esquerda sem alterar o padrão. Ou seja, eu não vou fazer isso aqui, ó. Ó, o gráfico assim, ó. O professor vai crescer, crescer, crescer e vai embora. Nem a pau, Juvenal. Por quê? Porque a função cosseno, ela também, como a função seno, é delimitada pelo nosso ciclo, pela nossa circunferência, onde o raio vale quanto? O raio vale 1. Então, o valor máximo para a direita da origem aqui do plano cartesiano vale 1, valor mínimo vale menos 1. Por isso que ele tem essa variação. E quando a gente fala em função, esta variação, que é o nosso resultado, passa a ser a nossa imagem, passa a ser o nosso y, perfeito? E assim como na função seno, a gente dá 1 milhão de voltas, 2 milhões, 3 milhões, em qualquer sentido que seja, e a gente sempre tem os mesmos resultados, que é a ideia de trabalhar na circunferência com arcos côngruos. Se eu tenho lá 30 graus, dou uma volta e passo a ser 390, vai dar o mesmo resultado. Então, ele fica repetindo este movimento, e isso é chamado de uma função periódica, e o período, não esqueça, é tempo. Período é tempo, por mais esquisito que possa parecer, porque a gente usa em radianos a estrutura, mas período é tempo. Então, nesse caso, é o tempo para completar o movimento, é o tempo para repetir a sequência, é o tempo que ele vai demorar para completar isso aqui, ó, decrescer, decrescer, crescer e crescer. E depois ele continua, decresce de novo, cresce, cresce, continua, decresce, decresce, cresce e cresce. E esse tempo seria o tempo para completar, nesse caso, uma volta, que passa a ser exatamente 2π. Claro que depois, assim como eu falei, tu pode assistir o vídeo de função seno, ele vai deixar a coisa interpretativa, esse tempo vai ser dado provavelmente em dias, em meses, em segundos, em horas, no tempo que a prova quiser, do jeito que a prova quiser, tá bom? Além disso, como eu falei, também tem um nome que é muito mais usado em física, mas que ele pode cobrar aqui, que é chamado de
amplitude. Essa amplitude sempre será essa distância do valor máximo até o eixo x aqui. Então, essa amplitude passa a ser exatamente 1 para a nossa função f de x cosseno de x. Tudo isso que está aqui anotado é para esse modelo inicial. Assim como a função seno, a gente pode colocar variações, onde a gente faz o quê? Joga o gráfico para cima, joga o gráfico para baixo, encolhe o gráfico, estica o gráfico, joga para a tua direita, ou no caso, não sei como é que fica espelhado aí, sei lá, joga para minha esquerda aqui então, joga para minha direita aqui então. A gente empurra o gráfico, encolhe, o gráfico estava aqui, vai ficar assim, chato o gráfico, estica o gráfico. Este modelo joga para cima e assim por diante, tá bom? Mas o que importa é que tu entenda este movimento aqui. Encontrou na prova um movimento similar a este aqui, só tem que pensar o seguinte: será que eu estou encontrando as mesmas coisas ou tem alguma variação? Como assim? Ah, o gráfico ele começou, na verdade, lá do ponto 3, mas ele está fazendo o mesmo movimento. Está decrescendo, percebo que continua a decrescer até vir um mínimo, daí cresce, 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 daí começa a repetir. Então significa que vai ser o gráfico de uma função cosseno, só que se saiu lá do 3, acontece o quê? Ele fez alguma alteração aqui. Mesma coisa daqui a pouco. Eu estou vendo um gráfico de uma função, mas a variação dele é bem maior. Sai lá do menos 8 e vai até o mais 8. Opa, mas ele está decrescendo, decrescendo, daí cresce, cresce. Significa o quê? Que é o gráfico de uma função cosseno com alguma alteração. Ou daqui a pouco eu enxergo essa imagem, mas ela vem aqui, ó, curtinha, mas decresce, decresce, cresce, cresce, só que mais rápido. Significa o quê? Que houve alguma alteração, mas continua sendo cosseno. Então é esse o ponto de partida que eu preciso que vocês tenham, tá bom? Entender esse modelo inicial, mas com algumas variações a gente vai tentar entender aqui o que essas variações podem causar no teu gráfico. E assim como eu comecei a aula, é a mesma coisa que seno. Então vai lá, se eu acrescentar alguma coisa aqui, quando a gente acrescenta alguma coisa, ele vai fazer um deslocamento em y, ok? Se eu desloco o y, assim como eu já falei para vocês lá, a gente vai fazer uma alteração na imagem. É só olhar a aula de função seno, vai encontrar que é a mesma coisa. Então a ideia é o seguinte, imagine que eu coloque aqui na frente, ó, um mais 3. Se eu coloco um mais 3, eu peguei esse gráfico, deixa eu até guardar a caneta aqui, eu peguei esse gráfico do jeito que está, sem mexer nada, e vou deslocar 3 unidades para cima. Essa que é a ideia. Então tu vai enxergar esse mesmo desenho, pensa na tua cabeça aí, ó, tu vai enxergar o mesmo desenho, só que mais para cima. Então esse menos 1 não vai estar aqui como ponto mínimo, porque eu vou jogar 3 para cima. Então esse pontinho aqui sobe 3 para cima. Se subiu 3 para cima, a imagem mudou, porque no mínimo dele não vai ser menos 1. Mesma coisa para o máximo. Então eu vou somar 3 aqui. Então pensa, ó, menos 1, tu acrescenta mais 3. E no mais 1, acrescenta mais 3. É assim que tu vai mexer na imagem. Quer somar mais 5? Soma mais 5 aqui, mais 5 aqui. Quer somar menos 8? Acrescenta menos 8 aqui, acrescenta menos 8 aqui. É isso que esse carinha vai fazer para vocês nesta função, tá bom? Próximo carinho, carinha B. O que ele faz mesmo? Já falei. Esse B na prática, ele é direto à tua amplitude, porque ele tem aqui, ó, tu tá multiplicando por alguma coisa, ó, tá vendo, ó? Então tô multiplicando por quanto não aparece? Estou multiplicando por 1. Então, este B, quando trocado por outro valor, 2, 5, 7, ele faz o quê? Ele altera a amplitude da tua função, que automaticamente altera a imagem da tua função. Beleza? Então, por exemplo, multiplicou por 2, significa que a amplitude é 2. E isso tem um significado na imagem, por quê? Porque este 1 será multiplicado por 2 e este menos 1 será multiplicado por 2. Tu está multiplicando todos os resultados por 2. Então significa que o máximo, que era 1, sobe para mais 2. O mínimo, que era menos 1, desce para menos 2. E assim por diante. Quer multiplicar por 8, do menos 8 ao 8. Quer multiplicar por 15, do menos 15 ao 15. Quer multiplicar por 1.325.927. Vai ficar menos 1 milhão e esse coisa que eu falei, e aqui mais 1 milhão e esse coisa que eu falei. Tá bom? Este B altera a amplitude, consequentemente alterando a tua imagem.
na prática, no desenho, ele faz isso aqui, ó. Ele estica. Esse gráfico aqui, ele vai ser esticado. Tu pega ele, vamos pegar, sei lá, vou pegar aqui, ó. Vai esticar aqui, automaticamente estica lá, né? Então, ó, eu puxo para cima aqui e ao mesmo tempo puxo para baixo. Eu não tenho 3 mãos para te mostrar isso, mas aqui, ó, eu pego com as 2 mãos aqui e pego com a minha boca. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou morder esse pedaço aqui, ó, e vou puxar lá, ó. Sobe. Seria mais ou menos essa a ideia, tá bom? Próximo, parâmetro C. Este parâmetro C, já falei lá para a função seno. Ele é mais interessante de ser analisado quando tu estuda movimento harmônico lá em física, mas ele vem da ideia da velocidade. Eu estou multiplicando este valor aqui, o x, ó, estou multiplicando o x por um valor. Então eu acelero ou retardo o meu movimento. Sobre que movimento? Esse movimento aqui, de fazer este gráfico, de decrescer, decrescer, crescer e crescer. Então, ora, eu trabalho com ele assim, ó, nesse movimento assim, ó. Então ele vem nessa velocidade, ó. Pá, pá. Daqui a pouco ele vai mais rápido. Daqui a pouco ele vai mais lento. Então ele vem aqui, vem devagar. Se ele vai mais lento, ele tem mais espaçamento para ir e vai e volta. E assim por diante, tá bom? Então ele vai ter o mesmo comportamento que a gente viu lá da função seno. Então este C, ele vai mexer no período. E daí tu vai guardar que o período é 2π dividido pelo módulo de C. De novo, porque em módulo? Porque não importa se eu vou no sentido horário ou anti-horário, tá bom? Eu estou pensando nessa velocidade, no tempo que ele vai completar um ciclo. Indiferente se vai completar para a direita ou para a esquerda do meu parâmetro inicial, isso não faz diferença. Portanto, sempre em módulo. Por que mesmo que fica assim? Pensa o seguinte, pensa que esse C aqui ele vale 2, tá bom? Pensa que o C ele vale 2. Se o C vale 2, eu vou acelerar o movimento. Eu dobrei a velocidade. Se eu dobrei a velocidade, o tempo para completar o movimento é um tempo menor. Essa que passa a ser a ideia. Então, se eu vou mais rápido, eu completo o ciclo em um menor tempo. Por isso que eu divido, tá bom? Então, por exemplo, se este C que está aqui, ele vale 2, eu dobrei a velocidade. Então, o período, que era um período total inicial lá, ó, de 2π, eu divido por 2 e o período cai pela metade, passa a ser apenas π, tá bom? Para finalizar, mesma coisa de novo que já vimos lá na função seno, este D, ele faz o quê? Ele desloca, ele faz um deslocamento em x. E por que ele não altera mesmo? Porque deslocar x, x é domínio. Domínio são todos reais. Vou comentar a mesma coisa que eu comentei lá para a função seno. Este D, ele vai ser importante no visual, na tua forma gráfica, dependendo do que a prova vai pedir, tá bom? Ele é o menos cobrado normalmente, não que ele seja menos importante que os outros, porque é difícil falar em importância maior ou menor, numa prova tudo pode aparecer, então sempre fique esperto com tudo. Porém, este D, como vai deslocar no eixo X, pensando em estrutura que ele mexeria, seriam todos reais. Então, no papel, assim, só para dar a resposta, ele não faz alteração nenhuma, porque acrescentar alguma coisa no infinito continua sendo infinito. Ah, professor, mas é um infinito maior. Não fica, não tem como mensurar isso aí, tá bom? Então, não vamos entrar no detalhe do infinito. O que eu quero que vocês entendam é que ele vai fazer um deslocamento em relação ao inicial do teu gráfico. Então, daqui a pouco, ó, tu guardou a imagem exatamente aqui, certo? Que ela começa bem certinho sobre o eixo Y. Só que tu vai encontrar gráficos, às vezes, que ele vem aqui, ó. Então, ele vai começar aqui assim, vai fazer o mesmo movimento aqui assim e vem para cá. E daí continua. Ele continua sendo o cosseno, só que ele foi deslocado. Então, tu vai enxergar um gráfico, vai perceber, opa, ele não começou exatamente naquilo que eu guardei através do eixo Y. Começou mais para trás, mais para frente, não importa para onde. Isso significa que ele fez um deslocamento no X, e isso vai ser representado por essa estrutura onde aparece o D aqui, beleza? É isso que eu quero que vocês guardem, tá bom? Então fique esperto com essa ideia. Ótimo, beleza? Qualquer coisa volta, assiste a aula de seno de novo, assiste as duas na sequência, anota no teu caderno talvez os dois gráficos um ao lado do outro, são coisas muito parecidas. Mas vamos para a nossa saideira aqui. A saideira, como é de costume, sempre tem um desafio e a gente vai colocar aqui o desafio para vocês, tá bom? Vamos lá. Nosso desafio da semana passa a ser o mesmo desafio da função seno.
a ideia de achar imagem, período, amplitude e domínio por uma função com todas essas alterações. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar menos 1 mais 2, que multiplica cosseno de x sobre 2 mais π. Eu quero que nesta função... Apareceu para vocês bem aí? Apareceu. Eu quero que nesta função aqui tu encontre tudo isso. O domínio, a imagem, o período e a amplitude. E vai responder onde para mim mesmo? Na Estrada com os Profs. Manda um direct para mim. Tô esperando a tua resposta. Valeu, até a próxima!